Opa, bom demais, boa noite. Esperar as pessoas entrarem aqui. Bacana, bom demais. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui. Bom demais. Boa noite, gente. Lorena, Matheus Eide, obrigado pela presença. Naira. Chara, Aline, bacana. Bom, professora Ilma já entrou aqui. Ô, Rejane, tá joia? Boa noite. Para nossa live, no qual a gente vai compartilhar sobre os comportamentos. Eles podem ser classificados como sintoma de transtorno mental. Então, eu acredito que vai ser uma live polêmica, viu? Vamos trazer muitos conteúdos aí. Eu acredito que vocês vão começar a se familiarizar, né, agora. E eu vou fazer algumas provocações para a professora Ilma acerca dessa situação. Deixa eu convidar ela aqui, que ela já está aqui. Bom, aguardar ela entrar aqui. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Irã. Boa noite, tudo jóia? Vamos polemizar. Em tempo de pandemias, vamos polemizar. Bacana. A Kelly, bem-vinda, Kelly. Cíntia Rezende, Poliana. Ok, boa noite, gente. Querida Ilma, que bom tê-la aqui de novo, né? A gente tem um bate-papo aí. O prazer é meu, Irã. Sempre que você convida, eu estarei aqui. Nossa, que bacana. É um privilégio mesmo saber que a gente tem essa relação, né? Uma relação carregada de sabedoria. E de amizade também, não é? E de amizade, claro. Já tem muitos anos. Além da interação né? professor-aluno, a amizade, né? Não, bacana. Ilma, bom demais. Ilma, nós já tivemos uma live juntos, já passaram inúmeras pessoas aqui pelo meu Instagram, a gente já compartilhou live. E a ideia aqui é sempre fazer uma bancada de conhecimento, sabe? Levar um conteúdo de valor para as pessoas, para que elas possam aplicar de alguma maneira. E aqui passaram pessoas extremamente relevantes, né? Assim, para o nosso país, e você eu considero uma pessoa extremamente relevante pelo aquilo que você faz, né? Pelo aquilo que você estuda, pelo aquilo que você pesquisa, pela sua produção. E é uma honra mesmo ter você aqui comigo nessa noite, tá? Obrigada. Obrigada pelo carinho. E o carinho já tem um bom tempo, viu? Já estamos aí para 10 anos juntos, né? Mais ou menos isso, né? Já é uma história. Você não tinha nem casado. Não, tinha não. Estava longe. Hoje você tem 3 filhos. Você viu o tanto que eu gosto de você, eu quis te imitar. Coloquei 3 filhos no mundo igual a você. Só que eu coloquei 2 homens e uma mulher, né? Aí, enfim, não tive possibilidade. Bom, Ilma, uma coisa que a gente sempre conversa, né? Você, já aprendi muito contigo, temos publicações nessa ótica, e tem uma prestes a vir, né, com eu, a senhora e a Roberta, trazendo essa perspectiva. Nós submetemos a acta, né, comportamental. Isso. E que a gente traz até alguns conceitos que a gente vai compartilhar aqui também, né? Sim. Mas a gente já tem aí uma audiência, né? A gente já pode começar, já são 7h06 aqui no meu relógio, no horário de Brasília. E a gente pode começar, vamos bater papo aqui. E para a gente começar,
Eu queria fazer a provocação mesmo já do título, né? A provocação do título da live. E aí, Ilma, comportamentos, eles podem ser classificados como sintoma de transtorno mental? Já são, né, Ira? Já são, lá. É até interessante você que trabalha, né, com a ciência do comportamento. A ciência do comportamento usa os mesmos métodos, né, que usaram as ciências naturais, como a física, não é? Como a biologia, como a química, por exemplo. Ela usa esses mesmos métodos. E foi com esses métodos que Skinner, e Estes e Skinner, no artigo em 1941, né, por meio de princípios pavlovianos, eles produziram várias dessas respostas, né? Por exemplo, respostas fisiológicas, como, por exemplo, a taquicardia, a sudorese, o tremor, né? A respiração, a paralisação, né? Entre outras, lá em 1941. Então, essas respostas fisiológicas, por exemplo, taquicardia, o tremor, a dificuldade de respirar, né, daquele animal, os arrepios, né, ele urinava, defecava, além de se paralisar, todas aquelas respostas foram classificadas no DSM-2, na década de 60, 1961. Eu não conheço o DSM-1, que foi publicado em 1951. Eu já conheço a partir do DSM-2. Então, no DSM-2, isso tudo já foi classificado como sintomas de ansiedade. Ora, essas respostas, como, por exemplo, a taquicardia e a sudorese, são respostas naturais, são respostas biológicas, fisiológicas. Se você quiser falar respostas interoceptivas, porque pertence ao sistema digestivo, circular e respiratório, você pode falar respostas interoceptivas, respostas autonômicas, respostas fisiológicas, respostas emocionais. Tudo isso foi classificado como sintomas. Então, a pergunta, por exemplo, se pode ser classificado, já é. Não deveria, né? Não deveria. Você poderia até falar comportamento ansioso, você pode falar, por exemplo, comportamento depressivo, comportamento esquizofrênico, você pode até o termo comportamento psicopatológico, você pode botar o adjetivo que você quiser, sem deixar de ser o comportamento. Então, a pergunta, né, já é. E se você nota, de uma certa maneira, que isso é dominante. Não é? Isso é dominante na cultura, na nossa linguagem, nas nossas ciências. Embora a psiquiatria, não é? Ela não tenha exames laboratoriais, ela não tem validação de suas categorias por meio de exames laboratoriais, tanto é que a sua validade pode ser questionada, mas a psiquiatria hoje é uma ciência que está presente, não é? Ela tem um impacto social muito grande. Não é? Então, é isso. Ilma, então é o seguinte, a gente deve classificar essas respostas que são fisiológicas, as respostas são inatas, são involuntárias, como a senhora trouxe, que elas são construídas na nossa estrutura biológica. Que a gente é um sistema biológico. Então, a gente deve classificar como sintoma ou não? Eu não classifico. E mais do que isso, eu não permito, nos trabalhos que eu oriento, por exemplo, nas dissertações de mestrado e nas teses de doutorado, eu não permito que nenhum tipo de comportamento seja classificado como sintoma de transtorno mental. Mas isso é o que eu faço. Mas você encontra por aí, mesmo na lista do comportamento, vários profissionais, né, que chamam, né, de sintomas. A pessoa está falando, por exemplo, do coração acelerado, né, por exemplo, de um tremor, a pessoa está falando aquilo de sintoma. Ou mesmo um choro frequente, como é, por exemplo, a inação, como é tão comum, por exemplo, em repertórios comportamental de pessoas depressivas, tudo isso é classificado, não é? Como sintomas. Então, mesmo, por exemplo, com relação à esquizofrenia, delirar, os verbais delirar e alucinar. São verbais.
lá são classificados como sintomas. Né? Isso é dominante, isso predomina, até devido ao impacto, né, social da psiquiatria, não é? Então, isso, eu acredito, sabe, agora é fé. Eu acredito que se a gente tivesse, né, se a gente construísse uma psicologia forte, unida e compacta, né, porque o que é a psicologia hoje, né, Irã? O que é a psicologia hoje? É uma coxa de retalho, uma metáfora, uma coxa de retalho. Outra metáfora, é uma torre de Babel. Né? É um Frankenstein. Eu falo que é um Frankenstein, é toda remendada ali. É toda remendada. Então, são várias abordagens que brigam e rivalizam entre si. E o único método que pode unir a psicologia, não sei se isso será possível algum dia, eu não devo ver, eu já tenho 71 anos só, eu não devo ver, a minha idade não vai permitir. E se eu tiver alguma união, se algum dia os psicólogos pensarem na união, ela vai ser dado pelo método científico. Não será por outro método, né? Porque você observa, se tanto na psiquiatria como na psicologia tradicional, aquela falta de compromisso com o rigor científico, né? Aquela falta de compromisso com o empreendimento científico, postulam-se, né? Descreve um pouco mais que senso comum. Vai postulando causas, vai postulando explicações neurais, vai postulando e vira aí essa confusão que nós temos hoje. Bacana, Ilma. Você trouxe aqui agora uma fala que o delirar, o alucinar são processos verbais e muitas vezes eles são colocados como sintomas. É colocado muitas vezes, não é colocado como sintomas. São descritos como sintomas. São descritos como sintomas na literatura, no DSM. Inclusive, a senhora foi assim pioneira em fazer um negócio muito ousado. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi, foi na dissertação de mestrado do Wilker. Tá, o Wilker e a Larissa aqui também assistindo, eles postaram aqui. Né? Bem-vindos aí aos nossos colegas de profissão. E a primeira vez eu acredito que foi a primeira vez que eu vi depois em outras também, mas que você relaciona, isso foi muito ousado, você relacionou ali mais o Wilker, processos verbais, aquilo que os participantes traziam ali, né, nas sessões experimentais ali, como categorias do DSM. Isso foi de uma ousadia. O que você pode compartilhar aí? Eu faço isso, inclusive, por exemplo, eu tenho um artigo que foi publicado lá em 2010, né, sobre esquizofrenia, análise funcional da esquizofrenia, né, por exemplo, o relato do participante, por exemplo, o que ele relata? Eu ouvia a alma do meu avô enquanto reluzia no Cruzeiro do Sul. Qual é o relato? Eu ouvia a alma do meu avô. Então, quer dizer, ele ouvia na ausência de estímulo. Quer dizer, ele fala que ouvia na ausência de estímulo. Então, isso é classificado como alucinação. Não é? Da mesma maneira, a pessoa que relata, por exemplo, enquanto eu estou assistindo televisão, os autores estão olhando para a minha cabeça, isso é descrito como delírio. Então, de qualquer maneira, delírio é uma fala sem sentido, é uma fala que não tem base no contexto verbal, do contexto verbal da pessoa. Então, é uma fala incomum, é uma fala estranha, é uma fala bizarra. Põe aí o adjetivo que você quiser, incomum, bizarra, né, estranha, paranoica, o que você quiser, doida, o que você quiser, sem deixar de ser verbal. Então, os principais sintomas da esquizofrenia, que é delirar e alucinar, e tem outro sintoma também, que é o comportamento desorganizado, não é? Como aquele que está descrito no trabalho do Nathanael. Né, a participante saía do culto religioso, ia para um banheiro feminino, se deitava de costas e colocava a cabeça na abertura do vaso sanitário para ouvir a voz de Deus. Então, aí, olha, envolve
tanto o delírio quanto a alucinação, não é? Quer dizer, e o comportamento desorganizado. Então, reúne numa classe comportamental, reúne, como se diz, os 3 sintomas. Obviamente, Ira, nós não estamos falando de processos verbais simples, nós estamos falando de comportamento altamente complexo. Complexo. Né? Mas o que eu acho interessante, que muitas vezes, né, os psicólogos se distraem do comportamento. Eu tenho na minha própria experiência, por esses meus alunos, lá, quando eu visito uma instituição psiquiátrica, que eu gosto de ir com ele, às vezes eu vou, né, eu chego lá e encontro um ex-aluno meu trabalhando na unidade. Então, eu chego lá, professora, que saudade, não sei o quê, não sei o quê. Aí, depois, você vê aquele ex-aluno falando igualzinho se fala, por exemplo, a psiquiatria. Né? Eles explicam o comportamento em função do diagnóstico. Então, ele está falando aquela fala inapropriada, incomum, bizarra, sem sentido, falsa. Então, é porque ele é esquizofrênico. E ele é esquizofrênico porque ele fala daquele jeito. Então, fica a explicação cíclica. Né? Então Circular. Fica aí essa circularidade, não é? Isso predomina. Mesmo pessoas que estudam comportamento, entendem de comportamento, acaba nas próprias unidades, né? Os hospitais psiquiátricos, não vou citar qual, mas aqui em Goiânia mesmo, eles continuam falando a linguagem psiquiátrica. Bom, é muito difícil, Ilma, a gente definir normal, anormal, funcional, disfuncional, né? Até no DSM-5, eu penso que a melhor definição que eles encontraram foi de transtorno mental. E ainda Sim. Ela não abrange uma boa definição, porque traz o conceito de mente. Na literatura, entrevistas, vídeos que a gente assiste de psiquiatras falando, apontando aí como o adjetivo que a gente pode utilizar aí, né? Comportamento depressivo, comportamento esquizofrênico, comportamento ansiogênico, apontam como doença. Né? O que você pensa com isso? Você enxerga isso como doença? Irã, eu acabei de falar há pouco, né, juntamente com a turma que está nos ouvindo, que não são que não são comportamentos complexos. Extremamente complexos. Lá. O problema é que, na maioria das vezes, né, se classificam, né, como doença, porque é até mais simples, né, porque eu acabei de falar há pouco, que não tem assim, aquele rigor com o empreendimento científico. Né, porque o que se observa é o comportamento, mas em função de que esse comportamento ocorre? Né, quais são os antecedentes? De que tipo de eventos estão controlando esse tipo de comportamento? Né? Isso não é analisado, isso não é olhado. Simplesmente aplica-se o rótulo, né? Esquizofrenia, e deduzem uma causa interna. Essa causa interna é inobservável, né? Essas causas internas que os clínicos não observam, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo, não se observa essas causas internas, até porque, né, Irã, se abrir sua cabeça, não vai encontrar a mente, né? Pode encontrar o cérebro, né? O cérebro está lá, o cérebro pode ser retirado, né? Inclusive, pode ficar para fora, você pode até ser chutado. Mas o cérebro você observa, né? Mas a mente é um construto, é um conceito. Agora, eu posso até concordar que é um conceito assim, na linguagem comum, nas comunicações comum entre as pessoas, quando está se falando de mente, está sabendo que está falando de alguma atividade, né, daquele organismo, alguma atividade interna. Eu não gosto muito dessa dicotomia interno e externo. Quer dizer, nós somos um todo. Nós somos um sistema biológico, né? Um todo que se comporta. Então, para análise do comportamento, a meu ver, o mais importante não é o locus, se é interno, se é externo. Mas é a relação, em função, né? de que aquele comportamento está ocorrendo. Que tipo de evento estão controlando esse tipo de comportamento. Eu penso que é por aí. Bacana. Inclusive, até a próxima provocação, a senhora já trouxe aí uma resposta, essa explicação, e a próxima provocação que eu tenho para a senhora é justamente nessa perspectiva de
que se imputa ao cérebro. O Bennett e o Hacker, eles rechaçaram, né, essa separação aí, dualismo, corpo e cérebro. E, especialmente dos neurocientistas cognitivos. Então eles fizeram isso pelo fato de fazer uma equiparação ali da mente com as operações cerebrais. Sim. E esses autores, o Bennett e o Hacker, eles apontaram erros conceituais e muitas confusões mereológicas, né? Que é um conceito que tem sido bastante difundido, da falácia mereológica. Porque imputa, né, atributos psicológicos ao cérebro. E para esses autores, Ilma, não faz sentido imputar esses atributos a não ser ao animal como um todo. É o animal. Aí eles até a citação direta deles, né? Que inclusive está lá no nosso artigo que a gente encaminhou para a revista, lá para a Acta. É o animal que percebe, não parte de seu cérebro. E é o ser humano que pensa e raciocina, e não o seu cérebro. Seu cérebro. Exato. Né? Foi importante, é importante você lembrar disso, com essa provocação, né, Ivan? Porque, embora haja o termo aí, não é, seja difundido o termo neurociência comportamental, mas o que existe mesmo, né, parece até ser, para nós analistas do comportamento, parece até ser uma aliança agradável. Isso é uma fala do Shaw, né, David Shaw, que parece ser uma aliança agradável. Mas o que existe mesmo é uma neurociência cognitiva, né? E o estágio atual da neurociência, eu tenho me debruçado um pouco sobre isso, mostra-se uma área que ainda não, os seus limites não estão claros, há muita confusão, né? Embora assim, haja uma enormidade de pesquisas. Com relação ao Bennett, o Bennett é neurologista, não é? Lá da Universidade de Sydney. O Hacker é filósofo. Não é? Então, com relação ao estudo deles, eles rechaçaram o dualismo da neurociência cognitiva, exatamente por isso que você acabou de falar, por imputar ao cérebro as propriedades psicológicas, por exemplo, como aprender, pensar, raciocinar. Então, por exemplo, quem aprende é a pessoa, é a criança. Então, você não me aponta para um cérebro aprendendo. Eu te aponto uma criança aprendendo. Eu aprendo um ser humano aprendendo. Agora, isso é lindo. É porque o Bennett, até eles fazem uma provocação. Eles falam que os neurocientistas cognitivos, por rechaçar o dualismo cartesiano, por a mente ser imaterial, então eles acabaram substituindo criar uma espécie de dualismo físico, né? Corpo e cérebro. E eles provocam ainda mais quando eles falam que quando se confronta um neurocientista e fala que criou o dualismo físico, o neurocientista fala assim, mas não é isso, mas não é isso. Mas eles falam, mas é claro que ele não quer falar que pronunciou o contrassenso, mas é isso que ele faz, é isso que ele acaba de fazer. Então, pessoalmente, por exemplo, quando eu problematizei na década de 90, o conceito de doença mental, dois membros da banca me falaram assim, por que eu não me uniria à psiquiatria? Então, essa é uma questão assim que permanece, não é? Então, eu penso assim, com relação aos neurocientistas cognitivos, eles têm uma quantidade, eles produzem muito, publicam muito, têm as suas ciências, inclusive. Então, seria mais interessante que os analistas de comportamento oferecessem para eles as ferramentas, porque hoje nós já temos ferramentas que estudam a atividade cerebral em tempo real, né? Quer dizer, com os exames de imagem de ressonância magnética funcional. Então, com esse tipo de equipamento, com esse tipo de scanner, né?
um scanner de ressonância magnética, se acopla nele um software, então, quando se manipula, dependendo lá do esquema, né, com os estímulos discriminativos em vigor, né, pode-se, inclusive, registrar as imagens cerebrais, as mudanças cerebrais. Não está longa a resposta, não? Eu posso dar um exemplo disso? Pode, fica à vontade aí. Então, por exemplo, se você coloca, né, num scanner desse uma criança, não é, e apresenta lá que tem esse scanner, né, com esse software que mede atividade em tempo real. Se você apresenta, por exemplo, um quadro negro, a ativação cerebral é uma. Agora, se você apresenta, por exemplo, um rosto humano, a ativação cerebral é outra. E mais interessante é o estudo de O'Connor, né? Por exemplo, porque eles pesquisaram, ela trabalhou, os pesquisadores, mais com princípios pavlovianos, né? Eles estudaram as respostas de luto de pessoas que haviam perdido a sua mãe, que é mãe ou irmã, em função de câncer de mama. Então, eles estudaram as respostas de luto, quer dizer, o sofrimento daquelas mulheres que haviam perdido seus entes queridos. O que eles manipularam? Eles usaram princípios pavlovianos. Né? Eles colocaram uma imagem do ente querido, né, uma foto do ente querido. E depois da foto do ente querido, eles mostraram uma imagem de uma figura neutra. Então, eles parearam com a imagem, com a foto do ente querido e com a imagem de figuras neutras. Usaram também as próprias palavras de luto das participantes, as palavras de sofrimento. Então, eles parearam as palavras de sofrimento com as palavras neutras. Então, o que pode ser observado? Né? Que aquela do cérebro, né, dessas pessoas, aquelas pessoas que relatavam sofrer com a perda, né, que sofriam em função da perda, né, foram registradas também o accumbens, né, a ativação no núcleo accumbens. E essas pesquisas que faz, por exemplo, com estímulos, com ratos, por exemplo, com estímulos discriminativos, onde se atrasa o reforço, libera o reforço, dependendo do esquema de reforçamento. Então, quando o animal é reforçado, a área cerebral ativada é o accumbens, né, que é a área da recompensa. Da gratificação. Isso é provado, inclusive, com estudo com animais. Então, naquelas participantes também foram registradas, né, as alterações do accumbens. Quer dizer, a pessoa que sofre, ela relembra também os bons momentos vividos, né, com aquele ente querido. Quer dizer, o dia que pesquisas dessa natureza florescer aqui no Brasil, eu acho que será um passo muito importante para explicar muito desses comportamentos que nós temos hoje, aos quais se atribui o nome de transtorno. Quer dizer, o termo transtorno mental está relacionado mais ao sofrimento humano. O que é o sofrimento? Aquilo que, de alguma maneira, impede as pessoas de funcionar como normalmente elas estavam funcionando. Nossa, bacana, Ilma. Esse experimento ele é incrível, né? Traz muita clareza para a gente acerca do que a gente pode visualizar no futuro aí. Inclusive até o Skinner apontou para isso, né? Assim, os fisiologistas do futuro. Ninguém mais do que Skinner, ou Ira, chamou atenção para esses fenômenos. Né? No livro dele sobre o behaviorismo, na tradução do português, na página 183, eu vou anotar aqui, porque eu vou ler aqui. Ele fala assim, o fisiologista do futuro nos dirá tudo o que pode-se saber sobre o que está acontecendo dentro do corpo. Então, desde, isso aqui é 1974, mas desde 1938, ele chamou a atenção dessa relação entre o comportamento e a fisiologia. Bom, deixa eu fazer um parêntese aqui. Assim, por exemplo, a análise do comportamento é uma área.
Tá? A fisiologia ou a neurociência é outra área. Então, essas duas sub-áreas, eu vou dizer assim, até para enfermos, para termos didáticos, essas duas sub-áreas, elas funcionam como uma área, como complementar e uma área maior, que é a biologia. Elas são áreas da biologia. Tanto a análise do comportamento quanto a neurociência são da área da biologia. Então, e na biologia, a seleção se dá, é a seleção natural. Mas se você olhar, por exemplo, a seleção por reforço, né, na análise do comportamento, a seleção é por reforço. Mas se você olhar assim, criticamente, a seleção por reforço é ela própria produto da seleção natural. Então, não, pois ela... Então, eu gosto muito dos estudos do Zílio, né, Diego Zílio. Ele tem uma frase que é impactante, né? Ele fala assim, tudo que tem para observar é comportamento e fisiologia. Então, fora disso, é só construtos, metáforas, como essas deduções aí de processos internos, longe do empreendimento científico. Olha só, tem o pessoal aqui que está no Maranhão assistindo a gente, o Matheus Andrade mandou um oi, boa noite, Jéssica Tonelotto. A gente tem muita audiência aqui, viu, Ilma? A minha esposa tá, o seu esposo tá, olha só que interessante, o Amanda aí, abraço, Amanda. Bacana. O Caio, ele está falando aqui, ó, nunca pensei nessa perspectiva de seleção natural versus seleção por reforço. Fantástico. Não é versus. Elas se complementam. Complementam, né? Às vezes a gente faz a separação só didaticamente, né, Ilma? Pedagogicamente. Só. Porque como que dá a seleção pelo reforço, né? Como que dá? Por exemplo, aquilo que é reforçado, aquilo que aumenta de frequência, aquilo que de alguma maneira é funcional. Aquilo que de alguma maneira é adaptativo, é a própria seleção natural. Então, essas duas áreas, né? Isso é a visão de Skinner, que é a seleção natural e a análise do comportamento são duas. Aliás, a neurociência, né? A fisiologia, a neurociência e a análise do comportamento, embora sejam duas disciplinas independentes, mas elas são complementares. O Skinner fala aqui, ó. O que o Skinner fala isso, ó, Caio? O que ele fala aqui? Eu estou aqui com o livro dele aberto. Ele fala aqui, ó. O fisiologista do futuro nos dirá tudo que que nós podemos saber sobre o que está acontecendo dentro do corpo. Então, ele fala isso não é só sobre o livro, sobre o behaviorismo, não. Ele fala em 1969, em contingência... Não, em 1956, num texto dele, o que é comportamento psicótico, ele fala que a melhor colaboração que o analista do comportamento pode dar a esse empreendimento assim, esse empreendimento fisiológico, esse empreendimento científico, é descrever o organismo como um sistema biológico. E você vê, Caio, deixa eu te provocar agora você mexeu comigo, você vai escutar. Por exemplo... Esse sistema biológico, quando você fala que o organismo, nós somos um sistema biológico. Mas nós somos, por exemplo, um sistema biológico que, assim, unidades comportamentais e unidades comportamentais funcionais. É claro que tem, inclusive, os operantes que compõem o repertório comportamental do organismo, mas também tem os respondentes, né, que servem, inclusive, às funções discriminativas. Deixa eu dar um exemplo aqui de respondente servindo às funções discriminativas. Por exemplo, o coração dispara. A pessoa, quer dizer, ela sente, ela discrimina, né, um coração disparado e numa linguagem skinneriana e tateia
né? E tateia, né? O meu coração está quase saindo pela boca, né? Quer dizer, ou então ela descreve, né, aquilo que ela está sentindo. Então, incorporada aos operantes, né, que tem também os comportamentos respondentes, né? Porque tudo isso vai contribuindo, né, outros repertórios comportamentais, inclusive mais complexos. E, Caio, preste atenção numa coisa. Toda, por exemplo, essas funções, esses repertórios comportamentais, eles executam as funções organísmicas. Por exemplo, a função biológica, né, fisiológica, a função neuroquímica, por exemplo. Por exemplo, é pela via comportamento que você adquire alimento, né, que você ingere alimentos. Esses alimentos, inclusive, faz um balanceamento energético do organismo. Da mesma maneira, você consome líquidos. Esses líquidos aí, inclusive, regulam o resfriamento, regulam, inclusive, a excreção. É pela via comportamento, juntamente com outra pessoa, essa parte é gostosa, você reproduz. Não é? E é também, por exemplo, além dessas funções desses sistemas biológicos, nós também nós falamos, nós nos comportamos verbalmente. E com isso nós vamos construindo repertórios comportamentais que sobrepõem, se expandem e se tornam cada vez mais complexo, aquilo que de alguma maneira nos particulariza, aquilo que de alguma maneira nos torna únicos, né? Igual aquela nossa marquinha na nossa carteira de identidade. Oi, Ilma, a sua irmã está aqui, a Luz Dalma, né? A Amanda. Ela mora lá em Brasília. Um beijão para você. A Amanda está na Paraíba assistindo a gente aqui também. Uma turma de Araguaína, Piauí. Então a gente está com audiência aí, basicamente em todas as partes. Tem uma amiga, Maíra, que mora nos Estados Unidos e ela é psicóloga, né? Ela está aqui também na live, bacana demais, bom demais. Na outra nós tivemos até gente da Itália que estava. Foi. Ilma, mas uma coisa você trouxe aí, todas essas interações aí, esse repertório, né, comportamental, enfim. Mas é o seguinte, todas essas respostas fisiológicas, né, interoceptivas aí, elas, numa perspectiva de ansiedade, elas se dão aí por pareamento de estímulos. De estímulos. Já que isso se dá por pareamento de estímulos, a gente também não pode imputar isso a sintoma. Tá, porque o Irã, por exemplo, quem fundou a Associação Americana de Psiquiatria, foi seu presidente durante 30 anos, foi um neurocientista, o Adolfo Meyer, que inclusive trabalhou naquele hospital lá nos Estados Unidos, John Hopkins. Né? Então, ele foi o idealizador do DSM. Mas como o DSM, a primeira edição, foi publicada em 1952 e ele morreu em 1951. Para o Meyer, né, todas essas respostas eram devidas ao estresse. Quer dizer, ele imputava causas biológicas, causas comportamentais. Tem, por exemplo, hoje tem uma pessoa que é um famoso, que é o Alan Kendall, que inclusive ganhou o Nobel em Medicina. O Kendall tem uma história interessante, porque enquanto Freud e Skinner começaram no laboratório de fisiologia, né, e nunca mais voltaram, o Kendall foi o contrário. Ele se formou psiquiatra, psicanalista, né? Mas devido à dificuldade do empreendimento científico dentro dessa abordagem, ele foi para o laboratório de fisiologia. E lá do laboratório de fisiologia, ele foi a Estocolmo, né? Onde ele recebeu o prêmio Nobel em Medicina, na época de 2000. O que deu para ele
o prêmio Nobel, né? Ele decodificou, por exemplo, a bioquímica e a química dos mecanismos moleculares da aprendizagem. Quer dizer, ele demonstrou, quer dizer, que a aprendizagem que mostra, que modifica as estruturas dos cromossomos, lá. Então, ele fala, inclusive, é interessante você ler a obra dele, porque ele fala que quando ele descobriu isso, ele e os auxiliares dele, que ele dançou no laboratório, né? Eles dançavam, né? Tem que comemorar. Né? Que eles ficaram. Então, dizendo nas nossas palavras, né? O Kendall, né? Quer dizer, o neurocientista hoje, ele demonstrou que é o ambiente, né? Que muda a estrutura dos cromossomos. Não é? O Skinner também fala disso. Eu tenho uma polêmica aqui nesse negócio. Já que se dá por pareamento de estímulos, você traz todas essas pesquisas aí, essa fala do Kendall. A gente, então, não precisa ser coadjuvante da psiquiatria. Obviamente que não. Mas você observa, né, por exemplo, eu participo assim, de muitas mesas redondas, né, e tem sempre profissionais da psiquiatria, não é? E eu falo com todas as letras. Eu não permito, nos estudos que eu oriento, a classificação do comportamento como sintoma de transtorno mental. Nossa. Não permito. Inclusive você, que vai construir uma tese. Se você quiser dizer como sintoma, não, por que a psicologia tem que... A psiquiatria, ela é medicina, ela tem lá os seus métodos de estudo, lá ela inclusive agora, com a edição do DSM-5 em 2013, houve um racha lá na Associação Americana de Psiquiatria e o Instituto de Saúde Mental, porque eles discordaram, inclusive, com a classificação de mais de 300 categorias, tipos de transtorno mental. Então, o transtorno mental passou a ser qualquer coisa que o psiquiatra diga que seja. Por exemplo, se você for... alunos meus aqui da PUC, lá, foram testar isso. Foram 3 alunos lá, da disciplina de psicopatologia. Até um trabalho que eu cobro na disciplina. Foi até um psiquiatra e um aluno disse ao psiquiatra que que não estava conseguindo dormir, estava sem apetite e desmotivado para estudar. Olha, ele já saiu de lá com o diagnóstico de depressão e saiu de lá com a sua receita com os antidepressivos. Tanto é que os antidepressivos são os tipos de fármacos mais consumidos hoje. Né? Então, é isso. Né? Tem uma pergunta aqui do Thiago. A Bruna está aqui, o Hugo, psicólogo, bacana demais. Valeu pela presença de vocês. O Thiago Araújo, ele fez uma pergunta. Ele é professor numa universidade aqui. E ele disse o seguinte: mas Irã, nessa perspectiva, como poderíamos nos desvincular ou sermos totalmente independentes de nomenclaturas fortemente influenciadas pela psiquiatria? Tiago. A gente já faz isso, né? A gente já traz como excesso e déficit comportamental, né? Tiago, à medida que as ciências progridem, eles vão deixando alguns termos e incorporando outros. Por exemplo, a física deixou de lado e a química deixou de lado, por exemplo, o flogisto, a essência e o éter, e cunhou outros termos, o fóton, o elétron, a partícula. Por exemplo, a biologia deixou de lado, por exemplo, os espíritos, os humores e a fleuma e cunhou outros, por exemplo, bactéria, vírus, DNA, RNA. Quer dizer, então, como eu falei há pouco, gente, parece que as pesquisas, essa interface que está existindo entre a análise do comportamento e as neurociências, né, é o que se chama neurociência comportamental.
Lá não é a cognitiva, não. Então, nessa interface, se essas duas ciências avançar, eu torço muito para que avance, porque eu espero ver a análise do comportamento cada dia mais forte como a ciência experimental. E não a tecnologia que nós temos hoje também é extremamente importante. Mas eu sonho com uma análise do comportamento fortemente experimental. Então, com o avanço dessas duas ciências, e hora que estudar, por exemplo, com relação a... Eu não estou fazendo isso porque aqui em Goiás não tem esses equipamentos. Então, eu já estava pesquisando, fazendo estudo dessa natureza. Por exemplo, se você convida uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu fazer o Irã aqui de exemplo. O Irã tá lá, ele está lá depressivo, está chorando, não come, não dorme, aquele repertório comportamental próprio de pessoas depressivas. Então, eu chego lá e chamo, ô Irã, vamos ali, vamos no shopping, eu preciso ali de comprar um livro, qualquer coisa. Aí o Irã simplesmente ele recusa o meu convite. Mas, por exemplo, se o Irã estiver tomando um antidepressivo, ele aceitaria provavelmente, ele aceitaria o meu convite. Lá, então, quer dizer, é essa a função que eles dão para as drogas, atenuar, né, os estados emocionais negativos. Mas, olha, o dia que se estiver estudando, né, essas interrelações entre as mudanças ambientais e as atividades cerebrais sendo medida em tempos reais, você vai estudar, inclusive, o efeito dos medicamentos, como você pode estudar, por exemplo, o efeito que as mudanças que dão só em função das atividades comportamentais. Então, eu penso que isso trará um progresso muito grande, eu penso que isso vai trazer muitas respostas. Eu estou chutando agora quem está delirando sou eu. Vai trazer muitas respostas que nós não temos hoje. Não temos ainda. Porque nós precisamos de solução para o sofrimento humano. E o tratamento com droga é um tratamento pessimista, porque cronifica, né, o problema da pessoa, né, desenvolve aquele quadro, aquela moldura lá, psiquiatra. Então, é um tratamento pessimista, né, por exemplo, até porque a droga vai trabalhar sobre as consequências. A droga não vai lá nas contingências ambientais. E se tiver mesmo o avanço dessas pesquisas, vai trabalhar exatamente isso, né? com os esquemas de reforçamento, exatamente com as contingências e as mudanças cerebrais. Então, isso vai trará, assim, um impacto muito grande, tanto para a análise do comportamento como para a neurociência. Agora, se a psiquiatria quiser engajar nesse procedimento, que seja bem-vinda. Ilma, inclusive, não cabe, né, na forma pela qual a análise do comportamento trabalha... A minha sobrinha que me cumprimentou. Oi, Elisa. Um beijão para você. A Elisa está lá em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo, capital. A Josiane colocou, arrasou aqui, o Thiago bateu palmas aí, né? Enfim. Na análise do comportamento não cabe um nome, assim, não cabe construtos, né, da forma como a gente tem trabalhado. Ela não cabe isso, não dá para a gente avançar na ciência de tal maneira trabalhar com o nome só porque é ansiedade. A ansiedade, vamos trabalhar isso. Não dá para trabalhar com construto. E aí arranja um construto, né, um termo ansiedade, arranja um construto, né, por exemplo, um termo esquizofrenia, arranja um construto, por exemplo, um termo bipolar, um termo borderline, né, por aí vai, né, e dá-se o diagnóstico e explica o comportamento pelo diagnóstico, né? Então, o que você observa nessas áreas, inclusive, também muito na psicologia, eu vou falar da nossa psicologia, né, Irã?
o menor comprometimento com o rigor de uma ciência empírica, né? E importa uma terminologia da linguagem comum, essa linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia, né? Do dia a dia, sem preocupação com as observações, né? E as pessoas não hesitam em ficar postulando aí essas causas internas, né? Esses construtos internos, né? Por exemplo, isso não são mais do que presunções. O Bennett Hacker, se eu falar isso aqui na PUC, o pessoal me bate, me joga pedra. Né? Lá no livro deles, né? No original em inglês, eu tenho também a tradução. Até uma aluna minha colocou o livro deles, que eu consegui comprar em Portugal, a tradução é de Portugal, conseguiu colocar em PDF. Se alguém me pediu pelo meu WhatsApp o PDF desse livro, eu mando. Da tradução. Você tem, Neira? Tem, eu mandei tem, para tem, você. Tem. Então, eu tenho o PDF. Eu não tenho autorização da editora, não. Né? Isso é que a gente faz didático. Então, Então, na tradução, até porque... Você está falando do livro de 2003? Eu estou falando do original, do inglês. Né? Na publicação em inglês, na página 142... Eu vou citar o que eles falaram. Eles falam que o termo representação, tão comum, né, na nossa psicologia, as representações sociais, eles falam, aspas, que as representações são a erva daninha no jardim da neurociência, que quanto mais cedo forem arrancadas, melhor. Então, se eles falam que o termo representação é uma erva daninha no jardim da neurociência, na psicologia nós temos uma floresta de tantos termos. Temos a Amazônia, a metáfora deles, não é um jardim, não. Tem uma Amazônia. Erva daninha, não. Nós temos uma floresta. Não é brincadeira, Ilma, gente. Bacana, Ilma. Bom demais esse compartilhar, né, dessas experiências. Mas eu acho, sim, Irã, eu acho que com o compromisso da neurociência, porque o pessoal é muito sério, porque eles imputam ao cérebro, porque eles não trabalham com as contingências, né? Eles não trabalham com os esquemas. Por isso a importância dessa união. Tá? O dia que tivesse união. O que o analista do comportamento entra? Eles entram com seus métodos de pesquisas, que são os mesmos das ciências naturais. Mesmo da física, da biologia, da química, não é? Os métodos da análise do comportamento são fortíssimos, não é? Então, com esses métodos e com o trabalho lá nos exames de imagens, as mudanças que tem, isso vai ser uma revolução. Vai ter, eu acredito, agora eu estou chutando, vai ter uma mudança de paradigma, assim eu espero. Não tem evidência, mas, enfim, pelas experiências pode criar esse já caminho, tem. Né? Como o Sigma. Lá nos Estados Unidos, esse tipo de pesquisa, né, até com o advento da década do cérebro, né, houve muito dinheiro, né, para pesquisas nessa área, então desenvolveu muito. Mas aqui no Brasil, né, a área de pesquisa só tem burocracia e falta de dinheiro. Você pesquisa aqui não é fácil, não. Ilma, o Instagram, ele fecha em 5 minutos, né? Porque as lives no Instagram, elas só podem ser até 1 hora. E eu só queria, né, comunicar às pessoas que estão nos ouvindo, assim, eu tenho um curso chamado Programa Manejo de Ansiedade. Né? Um curso que eu trago... que eu ensino repertórios mesmo aos psicólogos, estudantes de psicologia, como avaliar, como tratar, né, todas essas respostas fisiológicas de ansiedade, os comportamentos operantes, respondente. E, então eu trago toda uma perspectiva, desde o início, desde a primeira sessão até a última sessão, né, de como, né, quais as possibilidades que tem de lidar com a ansiedade. Por isso que eu chamo de programa manejo de ansiedade. Quando você explica para a pessoa que isso é uma resposta natural,
né? Que isso é uma resposta que não tem como não sentir, que sentir é inerente à vida. Não tem como não sentir. Que verdade. isso se dá por pareamento de estímulo, acaba. Ela pensa, nossa, eu não tenho doença, não. O que é isso? Isso é natural, isso é comum. Inclusive, assim, um cliente, na primeira sessão, ele falou, conversando comigo, ele falou assim, eu falei assim, ó, eu não vou morrer por isso? Eu falei assim, não, por isso que você sente, não. Por isso que você está sentindo, não. Ele falou assim, certeza? Foi a coisa mais libertadora que você ouviu na minha vida. Obrigado, doutor. Pegou na minha mão e foi embora. Eu falei assim, são respostas naturais. Você põe a pessoa para subir uma escada correndo. O coração vai disparar. Vai disparar. Vai ficar ofegante. Ilma, bom, eu estou com o carrinho aberto, é só até amanhã. Né? Amanhã é o último dia de inscrições, a gente fecha o carrinho. Se você quiser dar um passo a mais de conhecimento em como avaliar e como tratar a ansiedade, entra na bio aqui do meu Instagram, que tem um link. E lá vai estar descrito certinho o que você vai encontrar nesse curso. Ilma, vamos deixar um abraço para a turma? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pelas provocações. Um abração ao Caio, que gostei da provocação. A minha filha está aí batendo uma palma, Amanda Goulart Gadelha é minha filha. Pessoal, boa noite, muito obrigada pela paciência e audiência. Pois gente. A todos. Obrigadão. Ilma, mais uma vez, o pessoal está pedindo para não acabar mais. Mas vamos deixar esse gostinho, outro dia a gente faz outra, né, Ilma? Vamos levar mais conhecimento aí? Fazer um banco de conhecimento. Estou à disposição. Pessoal, o conhecimento está nos livros, viu? Sempre, sempre. Ilma, brigadão, um forte abraço. Um forte abraço. Gente, Ilma, vamos só fazer um negócio aqui. Posiciona aí, vamos pedir pro pessoal, tira uma foto da gente e marca a gente no Instagram, por gentileza. Vamos fazer uma pose aí, Ilma, um sorriso aí. Mas aí tá aparecendo muitos... Comenta. Peraí, deixa eu... eu não consigo tirar esses comentários. Não, deixa. Vai. 1, 2, 3 e já. Bacana. Bom demais, viu? Um forte abraço, Ilma. Um abração a todos. E os meus familiares, tá aí minha irmã aí. Obrigadão, Lu. Um beijão para você. Daqui a pouco eu te ligo. Se for um conteúdo de valor para você, marca a gente aí no Instagram, tá bom? Um abração para vocês. Até mais.